Livro de Tehillim, Salmo número 1, versículo de número 2. Este é o segundo vídeo do livro dos Salmos. E o primeiro vídeo falou sobre não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter e nem se assentar à mesa com escarnecedores. Então, no versículo 2 já vemos o salmista dizendo o seguinte: mas antes tenho prazer na lei do Senhor, nesta lei medita de dia e de noite. Antes tenho seu prazer na lei do Senhor, nesta lei medita de dia e de noite. Antes de andar segundo o conselho dos ímpios, a lei é mais prazerosa do que ouvir conselho de gente errada. A lei do Senhor para Davi era mais importante do que caminhar junto com os pecadores. A lei de Deus para Davi era mais prazerosa do que sentar à mesa com escarnecedores. Então, Davi fala no Salmo 1 que antes desses princípios ele priorizava a lei de Deus. E quais seriam as leis? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, o Pentateuco. Mas sabemos muito bem que em Gênesis ainda não havia estabelecido decálogos e nem preceitos. Mas a partir de Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, para Davi, antes de fazer qualquer outra coisa, o prazer dele sempre está na lei do Senhor. E meditar de dia e de noite não é a ideia de alguém que passa o dia lendo e a noite lendo, não. É alguém que medita de dia e de noite. Meditar é você ler a lei de Deus e tudo que você for fazer, conferir de acordo com a palavra de Deus, se isso realmente agrada a vontade de Deus. Então Davi tinha Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Quanto mais nós que temos uma Bíblia dentro do cânon de 66 livros, temos ainda mais para meditar nas coisas do alto. A pergunta que fica é: para Davi, antes de ouvir conselhos, a lei de Deus era mais importante? Antes de que caminho andar, a lei de Deus era mais importante? E antes de sentar à mesa com alguém e ter comunhão, a lei de Deus era mais importante? Para nós, o que é mais importante? A nossa vontade, o nosso egocentrismo, o nosso orgulho, a nossa soberba ou a palavra de Deus? Será que estamos meditando a respeito da vontade de Deus nas nossas vidas? Porque todas as nossas atitudes devem estar regimentadas de acordo com a palavra de Deus. Isso é uma visão para cristãos. Isso é uma visão para cristãos. Porque normalmente quem não é cristão não dá a mínima para a lei e para a palavra de Deus. Isso aqui é para quem crê na palavra de Deus e acredita na palavra de Deus. Escarnecedores são pessoas que ouvem falar e zombam das grandezas de Deus. Meditar na lei de dia e de noite é conferir se nossas atitudes estão de acordo com a palavra de Deus. Sabe o motivo de muitas pessoas viverem um cristianismo totalmente caótico,
à luz da palavra, porque não conhece. Às vezes as coisas dão tudo errado e quando já está tudo desmantelado é que ela cai em si. Eu poderia ter feito melhor, poderia ter acertado. Muitos não acertam porque antes de fazer suas coisas não apresentam o projeto a Deus. Só pensam em si mesmo, parece que estão tão focados aqui que quando vão fazer algo só pensam em si mesmo, não se perguntam, será que isso aqui agrada à vontade de Deus? Aí você me pergunta, mas quando é que eu vou saber que Deus está falando? A partir do momento que você começa a consultar a palavra dele. Ninguém consegue conhecer as leis civis se não a estudar. Ninguém conhece as instituições, a instituição brasileira, se não estudar. Ninguém consegue saber nada de matemática, ter uma boa maneira de falar, um modo de expressar melhor e de escrever melhor se não estudar bem o português. Na vida espiritual é a nossa intimidade com Deus, porque uma santidade sem conhecimento de Deus é um zelo neutro, é como caminhar com uma só perna. Temos que ter uma intimidade com Deus e ter um conhecimento de Deus. Oséias, como profeta de Deus, previu isso, que o povo de Deus estava sendo destruído porque lhe faltava conhecimento de Deus. Então, quando eu leio o Salmo 1, verso 2, eu vejo que o salmista priorizava mais a lei de Deus do que qualquer coisa. Priorizava mais a palavra de Deus do que qualquer coisa. O problema é que a gente ouve muitas pessoas e não para 2 ou 3 minutos para meditar na palavra de Deus. Aí diz que não tem tempo para ler, mas tem tempo suficiente para passar 6, 7, 8 horas lendo nas redes sociais mensagens, mas não tem tempo de 2, 3, 4 horas para meditar na palavra de Deus, que é um fardo. Deixa eu te dizer, o mundo espiritual e o mundo físico está em uma batalha, e nesta batalha nós temos que manejar bem a palavra de Deus, principalmente nos dias caóticos que estamos vivendo. Que Deus abençoe.